alguns personagens são bem mais fortes do que a gente imagina. Isso por não mostrar o seu real potencial ou por a gente ter esquecido algum feito grande que ele já demonstrou. Então vamos ver quem são esses personagens bem mais fortes do que parecem. A gente sempre viu Popeye como um personagem forte. Bom, na verdade ele até podia ser um pouco fraco na sua forma normal, vamos dizer assim. Mas quando ele precisava proteger a Olivia Palito das cantadas do Brutus, ele comia um pouco de espinafre e se tornava muito forte. Então esse seria o poder mais evidente nele, né? A força. Isso é inegável, todo mundo se lembra que o Popeye era muito forte. E o nome Popeye muitas vezes está relacionado à força. Ok. Porém ele tem outros poderes que você talvez não se lembra. A sua super resistência também é algo notado em todos os episódios. Quando ele ganha força, ele ganha automaticamente a resistência também. Coisas que machucariam facilmente qualquer pessoa normal, no Popeye não causa nenhum arranhão. Como nesse caso aí, dele destruindo uma prensa hidráulica, que é um objeto capaz de gerar uma força muito grande. Ele também fica com reflexos e velocidades aprimoradas. E ele adquire a famosa Toon Force, que é aquele poder que os personagens de desenhos animados conseguem fazer praticamente qualquer coisa que eles imaginarem. No caso do Popeye, por exemplo, ele consegue mudar a forma do corpo dele, podendo ser o corpo inteiro ou só algumas partes, geralmente as mãos. Ele também consegue girar as mãos dele para dar aquele soco giratório que é bem mais forte do que um soco normal. Ele conseguiu segurar alguns raios algumas vezes já, sugerindo que ele também tenha manipulação elemental ou alguma coisa do tipo. Ele já ficou invisível, já conseguiu voar inclusive, e sem contar que se ele estiver muito machucado, basta ele comer uma lata de espinafre e ele já fica totalmente curado. Ou seja, o fator de cura dele também é absoluto. Você já tinha reparado o quão forte o Popeye era? O Avalanche de X-Men Evolution é um personagem que eu sempre vou colocar nesse tipo de vídeo, de personagens menosprezados ou com mais potencial do que foi mostrado. Ele é um adolescente problemático da escola dos X-Men e faz parte da Irmandade, sempre entrando em combates contra os X-Men, e ele é o líder em campo da equipe. Mas ele sofre com o mal da Irmandade, que é não ter um intelecto muito desenvolvido, o que faz com que vários momentos eles acabam não fazendo as melhores escolhas. Mas entre a equipe da Irmandade, o Lance Alvers, que é o mais conhecido como Avalanche, é o mais forte, ou o que tem um potencial para ser o mais forte. Isso, claro, tirando a Wanda, que entrou depois na equipe. A verdade é que eu sinto que o Lance nunca demonstrou todo o seu poder. Ele consegue causar terremotos, o que no desenho é mostrado só como tremores a maioria das vezes. Às vezes eles são mais fortes, às vezes mais fracos, e em algumas cenas até mostra ele demolindo um prédio ou outro. Mas já pensou se esse poder fosse mais bem trabalhado? E ele treinasse essa habilidade a ponto de causar terremotos mais fortes em escala muito maiores? Talvez até se ele fosse capaz de causar terremotos localizados em uma certa região, ou socos que comprimissem o poder de tais terremotos, assim causando danos bem mais fortes no oponente. Quem assistiu One Piece sabe do que eu tô falando aqui. Enfim, eu acho que esse poder de causar terremotos é um poder muito grande pro pouco que foi mostrado no desenho, infelizmente. Mas ele ainda era um adolescente, né? Quem sabe no futuro do desenho, alguns anos depois, ele não se torna um vilão ainda mais poderoso e que agora sim tem a noção do poder gigantesco que ele pode ter. O Mestre Louva-a-Deus de Kung Fu Panda é provavelmente o mais menosprezado e o menos temido dos 5 furiosos. Isso tá bem ligado ao seu tamanho, né? Inclusive isso já foi motivo de piada várias vezes, principalmente no primeiro filme e nas séries. Muitos vilões até davam risada quando viam que o Louva-a-Deus ia enfrentar eles, e não tomavam muito cuidado, mas quando ele começava a lutar todos viam que tinham cometido, né, um grande erro. Isso porque o Louva-a-Deus é obviamente um mestre de Kung Fu muito capacitado. Ele luta lado a lado de grandes guerreiros, talvez os maiores da China, então ele tem que estar à altura. E realmente ele tá. Ele consegue derrotar vilões bem maiores do que ele,
Tudo bem que quase todo mundo é maior do que ele, mas isso inclui hipopótamos, búfalos e, sinceramente, unindo força com os 5 furiosos, ele fica praticamente imbatível. É engraçado que mesmo a gente vendo o poder que o Louva-a-Deus tem, a gente mesmo acaba menosprezando um pouco ele. Eu digo isso por mim, né? Comenta aí se você também menospreza um pouco o Mestre Louva-a-Deus. Eu acho que ele, sim, é o mais fraco dos 5 furiosos, mas como eu falei, pra ele estar entre os 5 furiosos, ele já tem que ser muito poderoso. Mas sem dúvida nenhuma, ele é muito mais forte do que parece. Zeus, no filme Hércules da Disney, também é um personagem que parece ser mais fraco do que realmente ele é. Pra quem sabe um pouco de mitologia grega, sabe que o Zeus é o rei de todos os deuses e o mais forte entre eles, reinando absoluto no Monte Olimpo, que é a morada dos deuses, e ele também é o pai do Hércules. E no filme até mostra um pouco da sua força, mas fica parecendo que é limitada a lançar raios por aí, quando na verdade é muito mais do que isso. O Zeus é extremamente poderoso, conseguindo controlar o clima em grande escala, que é mais representado pelos raios que ele lança, como eu falei. Mas ele pode controlar outras coisas também. Ele é bem forte, provavelmente muito mais forte do que o Hércules, que já tem uma força imensa, como a gente pode ver no filme. E também ele tem uma espécie de onipresença, já que ele se manifesta através das estátuas e consegue conversar com o Hércules e controlar as estátuas como se ele estivesse lá mesmo. Ele é capaz de derrotar até mesmo titãs, que são alguns dos seres mais fortes daquele mundo. E uma das únicas formas de derrotar o Zeus seria se esses vários titãs se unissem e lançassem algum ataque combinado na mesma hora. Então só aí você já consegue ver o nível da força do Zeus. E se você for além, ele até pode ser considerado onipotente, ou seja, que ele conseguiria fazer qualquer coisa que ele quisesse. Porém, no filme não foi demonstrado isso, né? Mas fica um pouco subentendido. É que o foco do filme não seria o Zeus, né? Mas se focasse nele e desenvolvesse a história, com certeza ia mostrar muito mais poderes e o quão poderoso ele é. Mas com certeza nenhuma, ele é o mais forte dessa lista aqui. Uma personagem que na vida real seria muito mais pé no chão do que o Zeus, afinal ela não possui poderes, mas também é muito mais forte do que parece, é a Mulan. Isso porque ela é só uma humana normal, ela não tem nenhuma habilidade ou um poder extraordinário que dá vantagem para ela sobre as outras pessoas. Mas o que diferencia ela dos demais é a coragem. Ela demonstra uma coragem imensa ao se disfarçar de homem e se alistar no exército chinês para salvar o seu pai, que estava bem velho, então ele não podia ir, ela foi no lugar dele. Mas não era permitido que mulheres entrassem no exército, então ela se disfarçou de homem e foi mesmo assim. Essa decisão arriscada mostra uma grande força interior nela, já que se ela fosse descoberta ela seria punida severamente. E além do fato de ela não ter medo de ir para uma guerra, né, que é uma coisa assustadora que assusta qualquer pessoa. E no exército ela supera várias dificuldades e também o treinamento, que é muito puxado, seja para homem ou para mulher. Depois, durante a batalha contra os mongóis, que era um exército bem temido e eu acredito até que era mais forte do que o exército chinês, ela demonstra muita inteligência, derrotando praticamente sozinha um batalhão de vários guerreiros inimigos. Como pôde errar? Eles estavam metros de distância! Mas depois ela ficou ainda na mira do líder, o Shen Yu, que tem esse olhar assustador aí que eu não preciso falar nada, né? Só de enfrentar ele, ela já demonstra que é mais capaz do que muitos aliados. E ela consegue bolar um plano de improviso e derrotar o Shen Yu. Isso demonstra muita inteligência e uma capacidade de planejamento rápido. E como você viu aí, ela não usou só a inteligência para derrotar ele. Ela teve um combate corpo a corpo e ela conseguiu desarmar ele facilmente e acertar golpes e até derrubar ele no chão.
Então ela tem todo o mérito aqui. Se você acha que a Mulan é fraca, é porque você não assistiu o filme e você não conhece ela. Stitch, também conhecido como Experiência 626, é um personagem que ficou até mais famoso do que o filme que ele faz parte. Isso porque eu conheço muitas pessoas que não assistiu Lilo e Stitch, mas que conhecem o Stitch. E à primeira vista ele até pode parecer fofinho, apesar de bem estranho. Mas não se deixe enganar, ele é uma máquina de destruição. Ele possui uma grande força física e também uma série de habilidades que o tornam bem poderoso. Ele é capaz de levantar objetos pesados e mostra uma força que seria impossível para criaturas do seu tamanho. É extremamente resistente e praticamente indestrutível. Além de ser muito rápido e ágil, ele consegue até escalar paredes. E isso faz com que ele escape de várias situações difíceis. Outros poderes que ele tem é visão noturna, audição aumentada, habilidade de camuflagem, garras e dentes afiados e 4 braços retráteis. E também ele tem capacidade de aprendizado acelerado. Esses poderes, junto com seu crescimento emocional, tornam ele um personagem muito mais forte e complexo do que parece inicialmente. Ele é um exemplo perfeito de que a verdadeira força não está apenas na capacidade física, mas também na inteligência, resiliência e capacidade de mudar e crescer. Faltou algum outro personagem nessa lista? Deixa nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre desenho que eu falar aqui. E se você gostou, deixa o like que você não tem noção quanto vai me ajudar. Até a próxima, tchau!